Após alegações como a falta de pagamento de médicos e até uma possível falta de profissionais da saúde no setor público de Poços de Caldas, foi rompido esta semana o convênio da Prefeitura de Poços de Caldas com a Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora, empresa que prestava serviço na cidade desde 2022. O anúncio oficial do rompimento e também do novo convênio firmado foi feito durante uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, 17 de janeiro. Já está valendo um novo convênio com a Santa Casa de Poços de Caldas. Queria primeiramente deixar aqui o meu agradecimento a todo o corpo da Santa Casa, a Irmandade também. Eu acho que é bom a gente ter esse conhecimento. Uma empresa da cidade, que eu não preciso nem falar a qualidade do serviço, o compromisso dela, que ela sempre teve aí. Em quantos anos de existência? 120 agora em fevereiro. 120 anos de existência. Então a gente está falando aqui de coisas, assuntos sérios, assuntos que implicam diretamente na vida de todos, falando de saúde, e a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Antes de eu abrir a palavra para eles aqui, eu vou fazer questão de mencionar a equipe, representada aqui pelo Luiz, representada pelo Eduardo também, lembrando que eles são da área de saúde, né? A preocupação deles é até muito maior do que acredito que é de todos nós que estamos aqui. A responsabilidade deles é muito maior ainda, e agradecer pelo trabalho, pelo empenho que vocês estão tendo desde o primeiro dia de trabalho em solucionar esse problema. A gente não está aqui para apresentar nada, falar de obra, falar do futuro, a gente está pensando no presente, mas sempre focando na assistência de saúde da nossa população, que esse é o nosso foco. O médico e vice-prefeito de Poços de Caldas, Dr. Eduardo Januzzi, falou durante a coletiva sobre o receio com o risco de desassistência e também sobre o novo convênio firmado com a Santa Casa de Poços de Caldas. A partir do momento que a gente detectou esse risco, a gente começou a trabalhar de como fazer para a gente minimizar esse risco. E diante desse risco dos médicos paralisarem, mesmo que a gente tenha, né, o Alexandre está aqui presente, todos os empenhos feitos, todas as obrigatoriedades legais da Secretaria tendo sido feitas, a gente reuniu e começamos a trabalhar junto com a nossa equipe, que eu agradeço muito pelo empenho que vocês estão tendo, de uma alternativa a esse modelo. Conversamos com a Santa Casa, através do Marcos e do Renan, e nós firmamos esse novo contrato emergencial com a Santa Casa e definimos, já que havia risco para a nossa população, de fazer essa ruptura com o convênio anterior. O secretário adjunto de Saúde de Poços de Caldas destacou durante a coletiva o receio de quando assumiu a pasta com o convênio firmado. Uma situação que a gente identificou desde o início, na verdade, foi assim. Primeiro que é um convênio que vigora desde 2023, é um convênio bastante amplo, né, que envolve várias frentes de atuação, né, desde a assistência, a prestação de serviços médicos, até questão de obras, aluguel de equipamentos, enfim. Situações que realmente colocam a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura de Poços de Caldas numa situação extremamente dependente. Não que eles não tivessem essa condição de atender, mas dependente de uma infraestrutura e de uma estrutura de pessoal que estava sob a gerência e sob a gestão, né, desta entidade que você citou. O que acontece? Nós tivemos, assim que assumimos esse novo governo, alegações de que havia um passivo financeiro, algumas situações de não pagamento, que nos causou uma certa surpresa à medida que nós visitamos a situação do saldo de empenhos, aquilo que eventualmente poderia ainda ter sido pago, e vimos que tudo que foi empenhado foi pago. Ou seja, para aquelas pessoas que estão nos assistindo, de repente falar o que é empenhado? Empenhado é um instrumento legal que dá condições daquilo que foi previsto de pagamento seja pago. Isso dá condições do atual prefeito, o atual secretário, garantir que aquele pagamento chegue dentro da legalidade até a empresa que prestou serviço. Então, quando a gente fala que o que foi empenhado foi pago, eventuais alegações que foram feitas estavam fora de uma situação que nos desse condições de efetuar qualquer pagamento. Isso nos levantou uma preocupação adicional à medida que começou a haver uma movimentação no sentido da gente receber algumas notas, alguns ofícios de profissionais, alguns relatórios, inclusive informando, né, não dados pela empresa, mas por profissionais da nossa rede, dizendo que alguns
profissionais, seja da saúde ou do administrativo ou de qualquer outra área, não estariam mais comparecendo aos seus postos de trabalho a partir de uma determinada data, motivados por uma eventual alegação de não pagamento. Em uma carta aberta divulgada pela Santa Casa Paulista aos envolvidos na unidade de saúde de Poços de Caldas, a empresa fala do encerramento do convênio a pedido da prefeitura e também de um suposto descumprimento do convênio, mas o secretário adjunto de saúde diz que o contrato ainda é avaliado. As contas estão sendo analisadas, vai haver aí um encontro de contas, nós temos comissões, que isso está previsto no convênio, que estão trabalhando, né, a toque de caixa para tentar chegar em valores o quanto antes, tanto que a prestação de contas do mês de dezembro foi nos apresentada essa terça-feira passada. Então, assim, tudo isso demanda um tempo, né? Você tem ali uma equipe que precisa verificar se foi realizado, se de fato aquele valor é devido, enfim, tudo isso está acontecendo dentro da legalidade, mas também com a responsabilidade de que aconteça da forma mais rápida possível. Com a necessidade dos serviços prestados, a Prefeitura de Poços de Caldas buscou firmar outro convênio de forma emergencial. Quem assume é a Santa Casa de Poços de Caldas. Foi traçado um plano de contingência, trabalhamos com efetivo reduzido, alguns remanejamentos precisaram ser feitos de profissionais, às vezes até de pacientes, num contexto de você levar daquela unidade onde houve o desfalque para outra unidade que estava com equipes completas, para que a gente não colocasse em risco a segurança da população e daqueles que necessitavam daquele atendimento. Diante disso, buscamos, do ponto de vista da lei, aquilo que era possível e em caráter emergencial. Encontramos a possibilidade de traçar uma parceria através de um novo convênio com uma instituição daqui, de Poços de Caldas, que também é uma organização social, também detém a filantropia e já tem aí 120 anos de prestação de serviço, onde a gente sabe que isso pode ser um diferencial no sentido do que conhece a saúde e os trâmites da saúde do nosso município. Com isso, uma vez amparados pela legalidade, vislumbramos nesse novo momento, nesse novo convênio emergencial, a chance da gente não deixar a população ficar desassistida. A população deve notar a mudança, mas o secretário adjunto afirma que será tranquila. O que foi feito de remanejamento, às vezes um paciente que às vezes está numa unidade, precisou ser remanejado para uma outra, que estava numa condição de internação, mesmo que breve, né, por um período curto, tudo isso foi para garantir que as equipes de saúde continuassem dando assistência conforme rege a legislação. Nós temos que garantir o atendimento, mas não é só do médico ou só do enfermeiro, mas sim da equipe. O paciente não pode ficar desamparado nesse momento. Então a população, a partir de agora, pode ser que note algumas mudanças de fluxo. E isso eu peço aqui a atenção de todos, porque é o seguinte, pode ser que eles digam o seguinte, olha, agora o raio-x nesse momento vai ser feito num outro endereço que não no endereço atual, por conta desse momento de mudança, né, de contingenciamento que a gente está vivendo. Isso, claro, vai causar uma certa dúvida, pode ser que pessoas não fiquem atentas e às vezes vão até um endereço de forma equivocada. Então a gente pretende aí estreitar ao máximo a comunicação através das nossas unidades de saúde e órgãos afins para que essa população seja comunicada em tempo real quando houver alguma mudança de fluxo ou algum ajuste, mesmo que em caráter temporário. Assumindo o serviço na cidade, a Santa Casa de Poços de Caldas destacou o convite feito pela Prefeitura e também os trabalhos que já estão sendo realizados desde o dia 16 de janeiro, quando foi fechado o convênio. Nós tivemos na semana passada uma reunião com a secretária de Saúde e junto com o vice-prefeito, tratando dos assuntos da Santa Casa especificamente. E durante essa reunião surgiu uma primeira conversa para que a Santa Casa viesse a cuidar desse problema em vista do todo o risco de desassistência que estava começando a emergir. Então, fomos para casa, fizemos um estudo interno bastante apurado e agora, há 3, 4 dias atrás, veio o convite oficial da Prefeitura, que então pôde ser aceito e preparamos rapidamente, com muitas horas de trabalho, com várias pessoas envolvidas, o plano de trabalho que então chegou nessa situação que hoje é colocada em prática.
A Santa Casa já vem se preparando para o serviço prestado na cidade. Nós estamos avisando a todos os médicos e prestadores de serviço atuais contratados pela sociedade, instituição lá Salto Pirapora, para que eles terão continuidade de emprego na Santa Casa. O contratante vai ser a Santa Casa de Poços de Caldas. Todos os contratos, pessoa física ou jurídica, serão atendidos pela Santa Casa de Poços de Caldas para dar continuidade ao atendimento à população. Além do fornecimento de pessoal, tanto pessoal técnico, enfermagem e médicos, pessoal também administrativo, manutenção, etc., vamos também fazer contratos de prestação de serviços de laboratoriais, imagem e outros serviços próprios do Hospital da Santa Casa, que tem todo o seu acervo técnico e de exames prontos para atender a população. O provedor da Santa Casa de Poços de Caldas destaca a expectativa de muito trabalho. Estamos montando uma equipe para atender especificamente esse programa. Essa equipe já está sendo estruturada e já está começando a trabalhar hoje. Já alugamos um imóvel, nesses 3 dias alugamos um imóvel para montar esse atendimento emergencial.